Olá, você aí de casa, o programa Acesso à Cidadania vem trazer para vocês sempre informações, inovando acerca da nossa cidadania para o bom exercício dos nossos direitos também. Hoje no programa eu tenho aqui Piscinini, Roberto Fernando Piscinini. Ele é proprietário da imobiliária Piscinini, Corretores Associados. Ele vem trazer para nós hoje novidades e também explicar para vocês como abrir uma empresa e acerca também da imobiliária. Você que está em casa, confira com a gente. Bom dia, senhores telespectadores. Nós vamos falar então sobre contrato social, que é o início de uma empresa ligado ao ramo imobiliário. Por exemplo, se a pessoa tiver condições já de poder exercer a profissão, já ter passado no curso de corretor de imóvel, ele pode trabalhar como profissional na área de autônomo ou através de uma imobiliária, tanto como proprietário ou como corretor de imóveis. E ele poderá exercer essa profissão desde que tenha um conhecimento muito amplo na cidade onde mora e ter conhecimento para que possa ter assim sucesso na atividade. Piscinini está aí para vocês informando como abrir uma empresa, né? Piscinini, fala pra gente a respeito de, assim, o que seria o simples de uma empresa, assim, fala pra gente sobre a razão social, sobre contrato, explica para as pessoas que estão em casa, que estão de repente querendo entrar nesse ramo empresarial. O contrato poderá ser feito entre partes, auxiliado por um advogado, um profissional da área, e o simples é um sistema de pagar menos impostos ou impostos integrados, por exemplo, CONFINS, CNPJ, imposto de renda, tudo através de uma guia só. E normalmente isso aí varia conforme a atividade de negócio. E no ramo imobiliário, que você é dono de uma corretora, né? Então fala pra gente neste ramo, como que é feito? O simples nesse ramo não se exerce. Não se exerce nesse ramo. Porque nós temos todo ramo que tem conselho, ele não pode, ele tem um conselho já que regulamenta. Ah, está certo. Bom, Piscinini, assim, a cidadania, você sabe que hoje ela está sendo pouco exercida em muitos lugares em que o ramo empresarial está sendo exercido. No seu caso, assim, na sua opinião, você acha que a cidadania, assim, ela está sendo exercida hoje pelos donos de empresa, tanto por chefes da empresa como seus empregados e também no seu ramo, né? É o mais exercido. É fundamental que se saiba com que tipo de profissional se está lidando, se é idôneo, se compreende socialmente um estado de ser. Por exemplo, hoje há uma exigência muito grande da parte de quem vai representar uma empresa. O indivíduo que tem uma nota 7, ele não está sendo contratado. Ele tem que ser muito bom, uma nota 8,5. Porque ele vai te representar, ele tem que ter menos falha possível. E hoje não existe mais a possibilidade de ser mais ou menos. Ele tem que provar antes de iniciar numa empresa que é muito bom. Ou então ele começar lá embaixo e ir subindo. É a competitividade que vem hoje, né? O mercado muito grande, né? Não só o mercado, mas a especialização em si. E você saber qual caminho entrar é muito importante hoje. Muito importante. Principalmente no ramo empresarial. Muito importante. Por exemplo, quando você vai atuar com algum tipo de negócio, tira-se informação. Então, para quem está em casa, para simplificar, se quiser saber a respeito de uma empresa, é só puxar no computador, com o CNPJ, o nome da empresa, e já vai ver, entra no site direto, e já vai ver o número lá de processo. Hoje em dia a tecnologia, né, a informação está aí, nós precisamos entrar nessa mesma tecnologia e nessa informação para a gente entrar nesse mundo globalizado, senão nós ficamos para trás, né? Essa justamente, é realmente o social que a gente vê. Hoje, por exemplo, se você quiser fazer um negócio, você tira informação. E através da informação você já sabe tudo que tem, como proceder. Por exemplo, se alguém tirar, por exemplo, uma cidade que nem a nossa, que é uma cidade pequena,
tirar informação com 3, 4 pessoas sobre uma empresa, um indivíduo ou um intermediador de negócio, e 2, 3 falar, ó, cuidado, não vá, não adianta, não precisa nem ir lá. É importante a gente salientar no programa isso, né, Piscinini? Que assim, nós, como cidadãos, devemos procurar acerca dos nossos direitos e deveres, mas principalmente se especializar acerca do que nós queremos, né? Porque hoje em dia o mercado ele é globalizado e ele seleciona muito. O Piscinini, mais do que ninguém, está aqui para comprovar isso hoje no programa. Piscinini, vamos entrar então no teu ramo, que é o ramo imobiliário, né? Assim, qual é a função da imobiliária e o que ela oferece para quem precisa dela hoje em dia? Por exemplo, se a pessoa for alugar o imóvel, ele vem na imobiliária, vai dizer a faixa de preço que ele pretende pagar de aluguel, e então nós vamos demonstrar os imóveis que temos. E desde que ele preencha os requisitos, que são a renda, onde morou antes, se foi bom inquilino, enfim, essa qualificação que é indispensável para que se constitua um contrato. E o fiador deverá ter bens para poder garantir, ser solidário ali no contrato. E da parte de vendas, mais ou menos assim. Você quer comprar um imóvel, você vem lá, olha os que nós temos à disposição, diz a sua condição financeira para adquiri-lo. Hoje se usa muito o sistema financeiro de habitação e se usa muito o FGTS, que é o Fundo de Garantia. Enfim, é por aí que a coisa acontece. Esses são os critérios, então? São os critérios. Aí se elabora um contrato entre partes, o negócio se realizando, a pessoa compradora dá um sinal, formaliza esse contrato. Se for financiado através de sistema financeiro de habitação, primeiro tem que saber se esse financiamento irá sair, ou seja, saber se o vendedor não tem problema de Serasa, se o comprador tem renda compatível ao que ele está comprando, enfim, para que esse contrato seja feito já garantido, sabe? Por exemplo, não adianta fazer o compromisso particular de compra e venda para que ele cumpra coisas que dependem de um terceiro, que seria o sistema financeiro, ou a Caixa, ou um banco, outro banco qualquer. Fernando Roberto Piscinini, ele é proprietário da corretora Piscinini e ele também é estudante de Direito, está informando para a gente aqui questões acerca da imobiliária e de como você exercer a sua cidadania, né, sabendo aonde você pode começar no ramo imobiliário. E na empresa, Piscinini, assim, o que ela está deixando a desejar hoje? Esses juros, essa burocracia, você acha que está facilitando também para as pessoas? Porque pensar e agir é um passo diferente, né? As pessoas que pensam em ter uma imobiliária, mas que com esses juros, com essa burocracia, você não acha que está deixando a desejar, assim? O que acontece hoje? Por exemplo, falando de administração de bens, é indispensável que a pessoa tenha caixa. Você tem uma propriedade, se você procura imobiliária, você quer garantias. Pelo menos garantias de receber em dia. Pelo menos, nem que seja aí 3 meses. Se é pós 3 meses, por alguma razão que seja um acidente ou coisa parecida na vida do inquilino, que impossibilite de pagar o aluguel, às vezes uma separação do casal, uma coisa assim, que quando ele contratou não existia, mas aqui causou uma fatalidade e isso não tem como remediar. Mas a imobiliária tem que ter caixa. É o único meio de ter sucesso no negócio. E na imobiliária, para fazer esse contrato, assim, tem um prazo? Digamos, 2, 3 meses para o inquilino ficar, ou ele fica o tempo que ele precisar? Esse contrato ele é feito entre partes. Ele poderá ser feito conforme pacto entre proprietário e imobiliária e inquilino. Ele pode escolher. Tipo assim, eu posso fazer com aluguel garantido para o proprietário, ou então recebo do inquilino e pago o proprietário. E vamos imaginar uma situação para o Piscinini explicar também melhor para você aí de casa. Se é feito um contrato, digamos, de 3 meses, imobiliária, inquilino, corretor, né, digamos. E assim, mas dentro de 3 meses o proprietário quis sair. O contrato ele é... Veja bem, extinto ou não? esse 3 meses é simplesmente a garantia que o proprietário tem de receber o aluguel da imobiliária. O contrato de locação ele tem que ter no mínimo 1 ano, pela jurisprudência, sabe?
E depois de 1 ano ele fica, então, ele poderá ser feito por prazo indeterminado. Vamos supor que o proprietário queira vender o imóvel e ele já está por prazo indeterminado, e então o inquilino poderá ser notificado para que aquela notificação de preferência de compra, que a lei determina, ou então que desocupe no prazo aí de 30 dias. Prazo de 30 dias. E no caso, Piscinini, de um cidadão querer anunciar nossa imobiliária, digamos, deixar na imobiliária lá, digamos, para avisá-lo, como que é feito esse processo, assim? Por exemplo, para venda? Isso. Para venda é feito um contrato, que normalmente vai aí de 90 a 120 dias, até isso, dependendo da possibilidade que o corretor vê de vender o bem, sabe? Se ele vê que é fácil de vender, ele pode pegar por um prazo menor. Ah, sim. Tá? E é feito normalmente com exclusividade, para que ele tenha autonomia no negócio. Vamos supor que, se não tiver exclusividade, tiver em outra imobiliária sem exclusividade, vamos supor, o profissional não tem autonomia de realizar o negócio. Vamos supor que você queira comprar o bem. E você vai estar disposto a dar um sinal e contratar o negócio. O corretor, ele não sabe o que fazer, ele tem que primeiro ligar lá e saber, porque está em outro lugar também, sabe? Para ver se já não foi vendido. E até o Piscinini aqui, ele vai explicar para vocês também que estão aí em casa, a questão assim, tive conhecidos, Piscinini, amigos, que alugaram uma casa, né? E na verdade a casa estava alugada pela dona da casa e também a imobiliária tinha posse daquela casa. Então ela estava na venda para a imobiliária e eles estavam pagando aluguel para o dono da casa. Essa questão, então, é uma questão assim, que está fora do direito, né? A imobiliária está com direito sobre a casa. Na verdade, a imobiliária só pode fazer isso desde que ela esteja documentada, legalmente. Hoje, uma coisa que se deve fazer muito para que não haja empecilho na hora de rever isso é o contrato, e nunca esquecer das duas testemunhas, sabe? É fundamental as duas testemunhas. Fundamental o testemunho. Às vezes faz um contrato, depois se escreve lá para vendedor ou, por exemplo, inquilino e proprietário imobiliária, e não coloca testemunho, deixa para fazer depois. Isso dá embaraço, depois causa problema. Às vezes as pessoas acham que testemunhas é uma coisa assim, feito o contrato é muito esquecido, mas então é fundamental o testemunho. Quer ver, Mona Lisa, o que ocorre, por exemplo, nessa pergunta aí, é que às vezes um imóvel está demorando um pouco para alugar. E o proprietário ele tem uma certa ansiedade que a coisa se realize rápido. O que acontece? Ele passa a administrar também o negócio, sabe? Às vezes não é por maldade nem por má fé, sabe? Ele quer que a coisa se realize rápido, então por isso que às vezes acha, mas é fácil de resolver. Ou a imobiliária desiste de administrar, ou ele determina que só a imobiliária receba, né? Tá certo. Bom, então, o Piscinini aqui no ramo empresarial, no ramo da imobiliária, vai deixar também a sua dica para você que está em casa. Como assim, para quem quer entrar? Qual é a dica? Para quem quer entrar no ramo? No ramo. Isso. O ramo é muito bom. Eu acho que é um dos melhores que existe hoje. Precisa se fazer o curso e ter o dom desse tipo de negócio, né? É fundamental. E exercer a cidadania, que a cidadania é ter bons contatos, ter nome bom, porque as pessoas, normalmente você não faz um negócio só, Mona Lisa. Você faz negócio com a mãe, depois vem o filho, depois vem o tio, e se um desses negócios não for bem feito, eles não voltam, não retornam. E o sucesso do dono da imobiliária, do corretor de imóveis, é uma sequência. Um retorno, um retorno. Muitas vezes, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, vai receber uma comissão, uma coisa, às vezes faz algum acerto, algum negócio, e não é tudo aquilo que o profissional queria que fosse. Mas o raciocínio lógico sempre não, mas daqui a pouco eu vou estar fazendo outro negócio com o filho, com o tio. Eu vou superar aquele que não deu certo. Exatamente. Então, ganha-se na média. Normalmente costuma-se dizer que o corretor ele ganha por ano. Ele não tem um dinheiro assim mensal, sabe? Ele ganha por ano. Pelo esforço, pelo trabalho, né? Principalmente pela adaptação ao mercado, né? Olha, para poder falar, por exemplo, assim, existem profissionais de muito sucesso que até escolhe os negócios que quer fazer, e o que não consegue fazer nunca nada. E a gente até não entende por que esse tipo de profissional existe e não larga da profissão.
Não larga. Você vê às vezes sem carro, com dificuldade, e você pergunta como é que tá ruim, e não está nada ruim, está muito bom, está ótimo. Por exemplo, que nem a nossa cidade está com... Hoje nós temos lucro imobiliário na cidade. Existe hoje investimento com garantia de retorno de capital. Existe, por exemplo, nós temos aí essa região da faculdade, está em franco desenvolvimento, você vê construção para todo lado. Um imóvel, por exemplo, é comprado em um ano, por exemplo, nós tivemos aí um aumento de 40% de valorização em um ano de propriedades na cidade. Que bom que também está sendo valorizado esse ramo, né? Muito aqui valorizado. na cidade, né? Está sendo como é em outras cidades de potencial elevado, tipo Joinville, disso, né? Blumenau. Nós não estamos exatamente iguais, mas estamos andando para que isso aconteça. Então, já que nós estamos falando assim da empresa, você também pode dizer para a gente assim, os altos e os baixos da empresa. Os altos da empresa, por exemplo, quando ela está com estabilidade de mercado, que nem agora, está tudo bem. Se a empresa tiver um caixa, vamos supor, o que é o caixa? O caixa nada mais é do que um dinheiro que a empresa precisa ter disponível na hora de um aperto. Vamos supor que não receba um dinheiro determinado tempo que estava previsto, ele tem para suprir, não precisa recorrer a banco. Então isso aí dá tudo certo. E os baixos é sempre a parte financeira. Se começa a não vender, se diminui as vendas, se tem dificuldade por alguma razão de jurisprudência, ou mudança às vezes até de governo, que nem já houve. Hoje nós temos uma estabilidade de juro, né? O juro é relativamente baixo até para que esse ramo ele surta efeito, por exemplo, em termos de investimento. Mas se de repente mudar, não muda muita coisa. A questão assim, do ramo, Piscinini, que você comentou, do governo, isso também flui numa... E flui. O mercado imobiliário ele tem sucesso quando tem o juro baixo. Vamos supor, você pega, vamos administrar assim, quer ver, você tem 50 mil reais. Você vai fazer essa aplicação desse dinheiro, é muito baixo o retorno, em termos de poupança, essa coisa toda. E então, o que você vai fazer? Você vai praticamente sair atrás de um outro imóvel, imediatamente fazer um bom negócio com esse capital, sabe? Porque senão você fica preocupado que aquele dinheiro fica parado, a evolução do negócio, que é esse aumento gradativo anual, que nem eu te falei, de 40%, que foi esse ano aí, você estaria perdendo, quanto tempo demorar, vai estar perdendo dinheiro. Né? Fernando Roberto Piscinini Silva, ele é um bom profissional na cidade de Lages, ele é proprietário da corretora Piscinini, está hoje aqui com a gente exercendo a cidadania, passando para você aspectos sobre a imobiliária, explicando como abrir uma empresa, exercendo também a sua função de cidadão, hoje aqui no programa. Piscinini, então conta pra gente assim, como exercer a profissão de corretor de imóveis. Precisa-se fazer um curso de corretor de imóveis. Esse curso, hoje temos aí em Florianópolis, já existe aí até faculdade para isso aí. É preciso que se faça isso. Ele tem que entender de um modo geral, ele tem que entender de direito imobiliário, ele tem que entender de engenharia, de arquitetura, para que ele possa fazer uma avaliação. Ele tem que entender de matemática financeira, para fazer cálculo. E tem que entender muito da parte, por exemplo, que é fundamental, é a parte de contratação. Antes de vender um imóvel, ele tem que ver se esse imóvel não tem embaraço, se ele tem que tirar certidões no registro de imóveis. Ele tem que ir nos cartórios do fórum tirar no nome da pessoa todas as certidões, para ver se não tem uma dívida judicial, por exemplo, executiva, que aquele bem possa vir a ser penhorado. Tem que gostar da profissão e principalmente ter a garra, né? Tem que fazer tudo isso, porque o profissional ele não pode visar simplesmente a remuneração. Ele tem que gostar do que faz e tem que fazer bem feito. Porque senão ele faz uma coisa hoje, amanhã depois está tendo problema. Ele tem que zelar muito pelo capital, que é o capital do cliente dele. Que é dinheiro, às vezes, de uma vida inteira ali, que está na mão dele para ele administrar, para ele elaborar, para ele receber, para ele pagar. Ele tem obrigação de fazer isso com muita idoneidade. E tem mais uma coisa, ele responde pela evicção. Se ele não tiver observado isso, e o negócio na frente não der certo, ele tem que ressarcir o que ele
administrou em termos de negócio. Só ressaltando, Piscinini, pra gente, pessoal de casa, o que seria a evicção, que você explicou? Evicção é a hora de assinar o compromisso, um contrato. Sim. A hora de assinar uma escritura. Muito cuidado. Concluindo um negócio. Para que se conclua esse negócio, para a pessoa que está em casa entender melhor, tem que se tirar certidões para justificar que aquele bem está livre e desembaraçado. Para ver quais são os antecedentes. Não basta simplesmente né? que o profissional diga, não tem problema nenhum, está tudo certo, está tudo bem, vamos fazer o negócio. Não, tudo bem, está tudo certo, mas então me apresente as certidões. Os antecedentes para ver se estão... Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, ocorre, quer dizer, que tem muito hoje no mercado, às vezes tem uma ação correndo e o executado vende aquele imóvel. Só que quando ele vende o imóvel, a ação já está andando, em andamento. Então nós temos aí essa execução, que é chamada de ação pauliana. A venda ela é nula para quem foi vendido e ela vai ser garantia da primeira execução, do outro negócio. Recado final para nós. Olha, o recado final é que, por exemplo, na minha atividade, o ramo é muito bom e na vida a gente é o que quiser ser. Se a pessoa quiser ser um empresário, quiser ser um corretor, ou tiver sucesso em qualquer tipo de atividade, que acredite, vá se especializar, se espelhe em quem tem sucesso, faça aí um planejamento de negócio e atinja o objetivo, é fácil. Se espelhem com certeza em Fernando Roberto Piscinini, corretor da Imobiliária Piscinini, que trouxe aqui para você aspectos a respeito da empresa, exercendo com certeza a sua cidadania. Muito obrigada, Piscinini, por estar aqui. Eu agradeço você por ter aceitado o convite, por estar aqui explicando para a gente a respeito da sua empresa imobiliária e também dando dicas para o pessoal de casa de como abrir a sua própria empresa. Muito obrigada. Valeu. Obrigada a você também aí de casa, programa Acesso à Cidadania, canal 30 da MVA, nos estúdios da Imagem TV. Obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo programa.